Beleza. Boa noite, galera. Hoje a gente vai começar a nossa mentoria aqui do Mulheres em Inteligência Artificial. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Gabriela, que vai dar uma palestra no evento. Vocês não sabem, mas a gente está gravando isso antes do evento. Então, a Gabriela vai dar uma palestra no evento, que vai ser amanhã. Estamos gravando isso no dia 7 de dezembro. A gente vai ao ar, acho que logo depois do evento. E aí eu gostaria de agradecer você, Gabriela, em nome de todo mundo da organização do MIA. E também vou passar depois para vocês se apresentarem. Então, eu estou aqui um pouco ajudando vocês aqui para colaboração e facilitação da mentoria, mas também estou aqui para tirar dúvidas. Então, eu sou a Bárbara, a galera que acompanha aqui os meetups já deve ter me visto apresentando algumas coisas. Eu tenho 7 anos de experiência, um pouquinho mais, né, agora em meses, de carreira em dados, né, mais especificamente em Data Science. Eu era gerente de ciência de dados na Acreditas, recentemente mudei, agora eu sou gerente de ciência de dados em uma startup de wholesale na Holanda. E estou aqui para ajudar vocês hoje e contar um pouco do que eu estou fazendo e conversar e ajudar vocês aqui nessa mentoria. Eu sou de São Paulo. Curiosidade sobre mim, eu tenho 2 gatas, acho que pode ser essa minha curiosidade, todo mundo vai falar a mesma coisa. E é isso, gente. Então eu queria passar agora para a Gabi, para ela se apresentar. Já te chamei de Gabi, Gabriela, é isso, agora vamos continuar assim. Tá bom. Então, gente, meu nome é Gabi, eu sou daqui de Brasília por enquanto. Eu trabalho já na área de dados eu já vinha trabalhando com essa parte de análise de dados na área acadêmica, mas em tech mesmo, fazem 3 meses. Hoje eu estou trabalhando no iFood com analista de dados, está sendo muito legal essa experiência. Vou copiar as curiosidades da Bárbara, porque eu também tenho 2 gatos, o Jacan e a Bolacha, que são os amores da minha vida. E é isso, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero que de alguma forma eu consiga, contribuir para, as seus devidos objetivos. Beatriz, você pode continuar essa apresentação agora. Valeu. Opa. Boa noite, gente. Meu nome é Beatriz. Eu sou paulista, mas moro em Fortaleza há mais de 12 anos. Eu sou amante de gatos, board games e pão de queijo. Eu sou biotecnologista, eu tenho um mestrado em bioquímica e eu almejo seguir carreira como cientista de dados. Eu venho estudando a área de ciência de dados há 1 ano e pouco. E eu acredito que a mentoria aqui da Mia vai me ajudar muito criando um bom portfólio e, assim, conseguindo uma primeira oportunidade na área. Olá, pessoal. Eu sou a Cláudia, eu tenho 34 anos, eu moro em São Paulo. Eu sou enfermeira e especialista em auditoria em serviços de saúde. Eu sou uma entusiasta da tecnologia. Desde o ano passado eu venho estudando uma parte de front-end, de back-end, algumas linguagens de programação, mas foi a área de dados que me conquistou. E desde então eu venho participando de eventos, vou fazer um bootcamp e eu sinto que eu preciso de um direcionamento para criar um portfólio, né? Às vezes a gente pensa que é só hard skill, mas precisa também ter um bom currículo, um bom portfólio, como saber apresentar também. Estou muito feliz de estar participando da mentoria. Muito obrigada. Bom, meu nome é Júlia, eu sou estudante de Ciência da Computação na UFSCar. Eu sou de Piracicaba, mas eu estudo em São Carlos. Curiosidades da minha cachorra aqui ao fundo, basicamente, então talvez escutem ela. Meu objetivo com a mentoria é semelhante das meninas, porque eu acredito que eu tenho um embasamento teórico forte na faculdade, mas a prática em projetos e criar portfólio, eu ainda não tenho ideias de como começar e seria uma boa orientação do que destacar e quais projetos, e entre outros assuntos. Obrigada. Boa noite, gente. Tenho 20 anos, sou milena e sou pernambucana. Minha curiosidade, assim como o Júlia, também tem um cachorro, minoria, infelizmente. E atualmente eu curso Química e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Na parte de tecnologia, eu estou muito recentemente, faz apenas 2 meses, fazendo parte de um programa de parceria da Prefeitura do Recife com o Porto Digital. E eu estou migrando para a área de TI porque eu já tinha vontade de sair do curso que eu estou hoje. E, além disso, essa foi uma oportunidade que eu consegui agarrar. Espero que a mentoria me ajude a dar um norte nessa parte de portfólio e início, porque, assim, eu sou muito iniciante e ainda estou um pouco perdida na enxurrada de informações. E é isso. Obrigada pela oportunidade. Bem, obrigada, gente. A ideia da mentoria hoje, né, é que vocês meio que sejam porta-vozes de outras pessoas. Então, apesar de ter vocês 4 aqui, perguntando para a Gabriela e um pouco para mim, a ideia é que depois as outras pessoas que assistam, né, por isso que a gente pediu para vocês fazerem essa pequena introdução de vocês, consigam se relacionar com as perguntas de vocês e que vocês meio que sejam as porta-vozes, né, meio que dessas outras pessoas, que a gente vai depois transmitir para várias outras. E aí, qualquer pessoa, né, que fale português vai poder assistir e pegar essas dicas, beleza? Então, agora a ideia é meio que vocês... a gente faça como se fosse uma mesa redonda, né, aqui, todo mundo num ambiente super seguro, que vocês se sintam à vontade de tirar qualquer dúvida conosco. Aí, Beatriz, eu vou pedir para você começar o que você tem de perguntas e a gente faz essa primeira rodada, assim, mas se vocês quiserem, podem ir se complementando. Tá certo. Eu pensei em começar com uma pergunta mais genérica, né? Que seria qual a importância, né, de ter um bom portfólio para conseguir uma vaga dentro da área? Boa pergunta. Então, ter um portfólio é muito importante, porque, assim, eu não sei se vocês conseguem, na cabeça de vocês, entenderem qual que é a diferença, por exemplo, de um currículo para um portfólio. Vocês conseguem imaginar isso? Qual que é a diferença entre os dois? Qual que é o Era peso até uma de cada um pergunta deles? que eu ia fazer, se o portfólio poderia substituir o currículo. Sem spoilers, vamos lá. O que vocês acham? Assim, qual que é a diferença entre um portfólio e um currículo? Eu acredito que no currículo a gente tem informações mais resumidas sobre a sua carreira, a sua formação, e acredito que no portfólio, além do que você tem desenvolvido, seja na área educacional, de algum curso ou profissionalmente, você também consegue trazer essas informações. Será que eu estou errada? É isso. Então, alguém tem mais algum ponto para complementar? Eu acho que também vai um pouco de mostrar o quanto você praticou, porque o currículo vai trazer aquela formação acadêmica e certificados, etc. Pensando aqui no LinkedIn, né, que eu tô um modelo. E o portfólio você pode mostrar o que você faz além também, talvez. Isso, exatamente, gente. É mais ou menos isso que vocês falaram. Um currículo, ele é como se fosse é um grande resumo de tudo que você já fez. Então, aí que vem a importância do portfólio, porque é a parte do portfólio que a gente consegue mostrar para os recrutadores e, enfim, outras pessoas o que você é capaz de fazer, sabe? Assim, você conseguindo desenvolver projetos, por exemplo, de análise de dados, você consegue falar, a pessoa consegue ver o seu projeto e falar, bom, ela tem habilidade analítica, ela tem habilidade técnica com a linguagem, sei lá, Python ou R, enfim, SQL, enfim, não importa, mas você consegue mostrar as suas habilidades, sabe? Tipo, efetivamente mostrar o que você sabe, e inclusive você consegue mostrar como se fosse uma linha do tempo a sua linha de aprendizado, tipo assim, sei lá, se você fez 5 projetos e no primeiro você fez uma análise, sei lá, você fez uma limpeza de dados e no 5º projeto você fez uma análise completa com a gente tem a limpeza, tem a exploração e a gente tem o DataVis, né, que é a visualização. Então, é muito legal a gente ter um portfólio porque a gente mostra também tipo a nossa trilha de conhecimento, sabe? Tipo assim, eu esqueci a palavra que eu tô querendo dizer, mas a gente consegue mostrar a nossa evolução. Isso, a nossa evolução como analista, como cientista, enfim, sabe? Então, em resumo, essa é a grande importância de ter um portfólio. Você se mostrar o que você sabe, o que você é capaz, etc. Ô, Gabi,
qual que é o melhor local para a gente colocar o portfólio? Seria no GitHub, no site, no Medium, né? Onde que é o melhor local? Então, é muito pessoal. Assim, para hospedar o projeto em si, é muito legal ter o GitHub, porque no GitHub a gente tem... Eu não sei se todas sabem o que é o GitHub. Todas sabem? Milena, sabe? Ok, legal. O GitHub é a melhor ferramenta para a gente conseguir hospedar, por exemplo, um projeto. Porque lá a gente, enfim, faz todo o versionamento, etc. A gente tem todo o histórico, desde o início até o final. Então, não só é importante para a gente não ter esse registro para a gente não perder o projeto, sei lá, sem querer dar um pau na máquina, e a gente não perder o projeto, mas também para os recrutadores, enfim, conseguirem ver todo o seu desenvolvimento, do início até o fim. Então, GitHub é essencial. Ter um site é legal também, assim, eu vejo o site como, tipo, algo complementar. Por exemplo, se você quiser, por exemplo, criar um site, você põe o seu projeto lá e você pode aproveitar e, sei lá, dar mais detalhes. Qual foi a sua motivação, por exemplo, para fazer esse projeto? Quais foram as suas dificuldades? O que você aprendeu? Então, assim, o site, na minha visão, seria mais como uma forma complementar, assim, de mostrar o que você não consegue só no GitHub, que é uma coisa mais técnica, mais direto ao ponto, né? Aí, o Medium e eu vou incluir o LinkedIn também. São ferramentas muito legais para a gente ganhar visibilidade, né? O LinkedIn, quando pelo menos eu estava nesse processo, sempre quando eu fazia um projeto, eu postava lá. Então, eu colocava o link do repositório, explicava qual era a ideia, qual era o objetivo, explicava, enfim, qual era o problema, e postava lá. E era muito legal, assim. Então, o LinkedIn, assim, é essencial para a gente criar uma coisa que é tão importante quanto o portfólio, que é a nossa rede de contatos, né? O nosso network. Então, é essencial a gente... Não, é muito importante, assim, a gente ter esse follow-up no LinkedIn também. Fez um projeto? Posta. Porque lá tem recrutador, lá tem gente de tudo quanto é tipo e assim, isso com certeza vai ser essencial, sabe? Para você ser vista. E às vezes, sei lá, um recrutador bateu o olho, nossa, que projeto legal que, sei lá, a Beatriz fez. Vou entrar em contato com ela. Eu tenho uma vaga aqui em XYZ que eu acho que encaixa no perfil dela. E assim as coisas vão acontecendo, sabe? E o Medium é legal também, exatamente para a mesma ideia do site, para você explicar, sei lá. Às vezes você fez um projeto de raspagem de dados e você usou uma biblioteca que você viu que em português não tem tanta informação. Você pode usar o Medium também para meio que explicar o que você fez. É uma coisa legal. Mas, novamente, posta no LinkedIn que você fez o artigo. Porque o LinkedIn assim, eu acho que é a principal ferramenta, assim, de visibilidade que a gente pode ganhar. Gente, eu falo muito, desculpa. Meu Deus. Tudo certo. Gabi, sobre o LinkedIn, eu já sou bem ativa. Como eu disse, eu sou iniciante, já sou bem ativa, porque, assim, já ensinaram para a gente esse passo a passo. Mas sobre o GitHub, a gente ouve muito falar que a gente tem que ter e tudo mais. E assim, como eu estou aprendendo o básico do básico do básico, tu acha que é importante a gente, no meu caso, colocar isso também? Porque assim, é o que eu estou produzindo, por mais que seja pouquinho, que seja um passo pequeno, é importante colocar? Claro, com certeza. É como eu falei, assim, eu vou até mandar meu LinkedIn não, desculpa, também, mas o meu GitHub para vocês, mas lembro que eu tinha criado um repositório chamado Aprendendo Python, por exemplo. Então, todos os cursos eu colocava em pastas separadas e os exercícios, enfim, eu deixava tudo separadinho. Isso era muito legal, porque eu perdi tudo. Meu computador deu um problema aqui, eu perdi tudo, estava tudo lá no GitHub. E também foi uma forma de, tipo, indicar, olha só, a Milena está aprendendo Python, olha só o que ela está fazendo. Ela está fazendo curso tal, e ela já tem a capacidade de resolver problemas XYZ, sei lá, usando listas, usando dicionários, enfim. Então, é essencial, assim, você colocar isso lá no seu link, meu Deus, gente, GitHub. É legal que fica de referência para você também depois. Às vezes você faz o curso e aí depois de um tempo você vai trabalhar com aquela coisa de novo e você já esqueceu, né?
Então você fala, já está lá no GitHub fácil. Você pode já ter trocado de computador algumas vezes nesse período, né? Ou deu alguma coisa louco, e aí está sempre lá. Então é legal também ter esse repositório. Exatamente. É essencial. Que mais, gente? Complementar Juliana, a Milena. Boa. Estão me escutando? Complementar um pouco a Milena, eu também fiquei com um pouco de dúvida desses pequenos projetos. Por exemplo, eu fiz 2 pequenos projetos com base do Kaggle, né, que é famosa para poder fazer desafios, tal. Tem alguns mais complexos, premiações. Só que eu peguei algumas que são as mais comuns, assim, que são consideradas iniciantes. Aí eu não sei se isso eu deixo exposto, se isso é considerado um tanto clichê, não sei o quanto que pode deixar, sabe? O que seria ideal deixar. Não, pode pôr, claro. Assim, Ju, quando você... Eu não sei se você chegou a postar o que você fez lá no Kaggle, ou se você chegou a olhar os outros projetos que as pessoas fizeram com a mesma base. Mas, essa é a beleza de dados, gente. A gente pode ter a mesma base, mas cada um vai resolver de um jeito diferente. Então, nunca vai ser clichê. Eu lembro que tem uma base, acho que é do Titanic, que é super legal de mexer. Não sei se foi essa que você mexeu. Eu cheguei a brincar com essa, mas foi aquela Iris e também uma outra de gêneros, classificação de nomes. Então, eu estou tentando pelas mais clássicas, assim. É quase clássico. Mas é assim que a gente começa. É assim que a gente começa. Mas nunca ache que o que você está fazendo, sei lá, por boa parte das pessoas começar desse caminho, não significa que está errado. Acho que é até o contrário, né? Significa que você está indo no caminho certo, que você está indo por onde as pessoas também vão. Mas é o que eu falei. Os insights, enfim, as ideias e o que cada um gera no final é diferente. Então, essa é a beleza de dados, assim. Ter essa pluralidade, acho que não sei se eu posso falar pluralidade, acho que assim fala, não sei. Mas essa diversidade, que como você tem vivências diferentes de outras pessoas, você vai ter interpretações diferentes, ideias diferentes a partir do mesmo dado. Então, coloca assim, em resumo. Bom, eu acho que é legal também pensar nisso quando estiver escrevendo alguma coisa. Então, mesmo que, sei lá, você possa pensar, um monte de gente já fez isso, mas sempre vai ser novo para alguém, né? Sempre tem alguém aprendendo, então alguém pode acabar se beneficiando daquilo e gostar do jeito que você colocou e você colocar um pouco do que você aprendeu ali, né? Então, acho que é legal também ter esse mindset que sempre vai ter gente aprendendo que você pode colocar e formular as coisas de um jeito diferente, como a Gabi falou, né? O mesmo dado gera diversos insights e pode ser modelado de diversas maneiras. Então, é bem legal ter sempre isso em mente, que não é porque um monte de gente fez, né, que você não pode ir lá fazer também e divulgar o seu trabalho, que outras pessoas vão acessar aquilo depois no futuro. Eu queria saber o que é que vale mais a pena ou ainda o que impacta mais. Ter vários projetos menores ou alguns projetos grandes onde eu exploro os assuntos mais a fundo? Tá. Bia, você já... Eu vou te chamar de Bia, tá? Enfim. Você já desenvolveu alguns projetos? Como que tá sendo para você? Então, tem alguns projetinhos no GitHub, aí eu tenho... brinquei um pouco com geolocalização com Python, aí tem alguns já de ciência de dados com classificação simples, né, algumas coisinhas assim, alguns de cursos que eu participei. Tá. Então, o portfólio, gente, ele é essencial para mostrar que você tem capacidade, que você tem as ferramentas, enfim, que você tem o pensamento analítico de resolver problemas, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu pensei em fazer um portfólio, 5 projetos, todos pequenos, mas somente de limpeza de dados, tá? O que vocês acham? Vocês acham que uma pessoa que vai me avaliar, quando ela vê os meus projetos, ela vai conseguir ter uma dimensão, por exemplo, de quê? Que eu sei fazer somente limpeza de dados, que eu não sei fazer uma exploração de dados, que eu não sei fazer uma visualização. Então, eu acho que o essencial aqui é a gente saber ponderar, sabe?
Então, talvez 2 grandes projetos seja algo interessante, desde que eles sejam completos, desde que a partir deles você consiga mostrar que você tem todas as habilidades, que você consegue desenvolver todas as habilidades necessárias na área de dados. Então, mas assim, ao mesmo tempo a gente tem que saber, tem que ponderar. Por exemplo, eu particularmente, eu não gosto de projetos muito longos, eu tento a me perder, ficar com preguiça. Então, assim, eu gosto mais da abordagem de, sei lá, fazer projetos menores, com bases de dados mais simples, e fazer um projeto mais difícil, ou 2 no máximo, sabe? Eu particularmente funciono bem assim, então acho que é legal a gente saber ponderar de acordo com o que a gente faz, porque o importante é que a gente faça. Então, se você sabe que você vai ter aquela preguicinha e tal, cara, pega um pequenininho, que aí você vai ficar super animada que você terminou um projeto completo, pequeno, e aí você já vai para o outro, e você vai ficar mais animada ainda que você terminou. Aí você consegue ir para um grande. Mas assim, vamos supor que a gente tenha 5 projetos, né? Eu colocaria os 3 primeiros mais simples, por exemplo, com bases de dados mais limpas, sabe? Para a gente conseguir explorar bem a parte de análise. E eu colocaria 2 mais completinhos, talvez com uma base, sei lá, da Covid-19 do Brasil, que já é uma base de dados maior, tem mais coisinha para limpar, por exemplo. E outro desse nível também, sabe? Maiorzinho, desde que eles sejam completos, né? Tem a limpeza, a exploração e a visualização, o DataVis. Obrigada. Imagina. Gabi, hoje a gente faz muitas pesquisas e encontra muito material em inglês, né? E eu acompanho algumas pessoas, alguns repositórios no GitHub, e também com muita informação em inglês, muitos repositórios em inglês. É interessante para a gente, para quem tem um conhecimento, na verdade, fazer um portfólio em inglês? Tá. Eu acho que vai depender muito do que você quer agora. Assim, se você está focando, por exemplo, em uma recolocação no mercado no Brasil, português é legal. Todo o portfólio sai em português é legal. Agora, se você deseja fazer essa Meu Deus, gente, eu tenho problema com essa palavra. Enfim, se você deseja se recolocar no mercado, mas internacional, você já tem que fazer o foco no inglês. É a mesma história do currículo, a gente faz exatamente isso. Se eu quiser, por exemplo, aplicar para vagas internacionais, eu vou ter que fazê-las na língua que eu desejo. Então, essa é, inclusive, uma brecha muito legal, gente, para o seu Medium, porque tem muito conteúdo em inglês de dados, né? Mas em português é um pouco difícil de achar, né? Então, uma forma muito legal de você ganhar visibilidade, de você aprender muito também, é você trazer esses conteúdos de dados em português, sabe? É uma coisa muito legal a se fazer, inclusive. Bem, então agora, Beatriz. Tá certo. Uma pergunta que eu tenho também é como organizar o portfólio? Coloco cada projeto num repositório diferente, eu divido repositórios por tópicos, ou coloco tudo de ciência de dados num repositório só? Eu até complemento essa pergunta da Beatriz, porque meu repositório também é bem misturado. Eu tenho coisas de back, de front, de dados. Então, como é que eu consegui concentrar, né, nessa área de dados no repositório? Tá bom, gente. Ótima pergunta. Eu adoro perguntas de GitHub. Que é o meu caso de amor e ódio. Mas, Bia, então, é interessante cada projeto ser um repositório distinto. Porque dentro de cada um por exemplo, sei lá, vamos supor que você fez um projeto de análise de tweets, sei lá, do presidente da República. E aí, é legal você colocar, por exemplo, isso dentro de um repositório só, porque você vai dar o nome desse repositório, sei lá, análise de sentimentos do presidente da República como título,
que já vai ser um indicativo quando a pessoa for olhar os seus repositórios sobre o que rapidinho já vai ter o olho, já vai entender sobre o que é o projeto, e você consegue detalhar mais. Assim, a gente tem o README, né, que é aquela paginazinha de tipo apresentação do repositório. Então você consegue colocar todos os detalhes, quais foram as ferramentas que você usou, qual que foi o objetivo, qual que era o problema que você estava querendo responder com os dados, que é uma coisa muito importante, e sei lá, enfim, outras informações. Então, e assim, eu acho que é isso. Separa cada um dos seus projetos em repositórios diferentes, que isso vai ser uma forma melhor até para você mesma manter isso, assim, na sua máquina local, principalmente, assim. Se você acabar, enfim, misturando dependências, assim, às vezes pode dar um chabu aí. Enfim, é melhor a gente conseguir isolar os projetos dessa forma, em pastinhas diferentes. Inclusive, eu vou já mandar o meu GitHub para vocês, que eu tenho vários desses exemplozinhos. Aí é até legal para vocês darem uma olhadinha. Eu já vi que a Cláudia já está aqui. Já. Tá bom. Então tá, gente. Eu particularmente não uso muito aquele repositório que vira um perfil, né? Tipo, você consegue colocar, falar mais sobre você, sobre o que você está fazendo, que é o que a gente chama de, acho que é GitHub Profile, que é o perfil. Eu particularmente não gosto. Mas uma coisa que eu gosto muito que tem aqui no GitHub é esse Pinned. Aqui a gente consegue colocar os projetos que a gente tem mais orgulho, assim. Então, a gente pode vir aqui em Customize Your Pins, que é customize os seus pins, e você consegue colocar, se eu não me engano, acho que até 6 projetos. Então, por exemplo, se vocês pensarem em fazer 5, 6 projetos, vocês conseguem colocar todos eles na página inicial. Então, isso vai dar muito mais visibilidade. Eu tenho muitos repositórios, como vocês viram, mas os principais são esses. Esse aqui é um projeto open source que eu faço parte, que foi o meu filho, que eu desenvolvi com a Ana Paula, maravilhosa. E aqui é o meu projeto que eu tenho mais orgulho, que foi uma análise de dados que eu fiz com os meus tweets, que eu fui uma pessoa que tweetei muito na minha vida. E aí, vamos nele, que eu acho que ele é o mais bonitinho para poder mostrar para vocês. E aí, aqui, o que acontece, gente? Esse tá meio pobrinho, assim, eu normalmente coloco com os emojis e tal, para ficar mais bonitinho. Mas eu coloco o título, eu faço tudo isso aqui em HTML, mas pode ser em Markdown também. Não sei se vocês já mexeram, mas é uma coisa legal para dar deixar mais bonitinho e organizado, enfim, as ideias. E aí eu coloco qual foi a ideia, tipo assim, então a ideia desse projeto foi usar o meu Twitter, YouTube, Spotify, para descobrir como que eu me comportei ao longo dos meus 12 últimos anos, né, que era o tempo que eu uso Twitter. Eu uso Twitter desde 2009. Aí, aqui eu trago as informações de como acessar. Então, por exemplo, aqui você consegue acessar a minha análise exploratória, e aqui o DataVis, né, que é a visualização de dados que eu fiz no Tableau Public, importante isso, que ele é gratuito, e isso fica disponível para todo mundo. E eu coloquei também uma aba de requisitos, né? Nessa aba de requisitos, a gente pode colocar, por exemplo, sei lá, se tem alguma biblioteca específica que a pessoa precisa baixar, algum programa, algum drive, enfim, que a pessoa precisa baixar para o seu código funcionar. Aí, como que eu normalmente divido, né? No meu caso, como é um código só, eu ponho eu divido tudo em pastas, né? Então, tem a análise exploratória, com a própria exploração já aqui. Não sei se vai carregar. Carregou. Enfim, e aí a gente pode até entrar nesse papo de notebooks, se vocês quiserem, mas isso aqui eu fiz lá no Colab. E aí, eu tenho mais alguns exemplos para mostrar para vocês. Espero que com emojis, porque eles ficam muito bonitinhos. Mas, por exemplo, eu tenho... tem o projeto 5 que eu fiz no Bootcamp do Vamaí.
Esse aqui, nossa, esse aqui já está muito mais bonito. Eu já coloquei uma foto do grupo, o título, sobre como acessar, link dos GitHubs das outras pessoas do grupo. E, enfim, é mais ou menos essa ideia, sabe? Então, por isso que é tão importante a gente conseguir colocar cada projeto em um repositório só. Porque aí você consegue fazer esse tipo de organização, sabe? Acho que é isso que eu tinha para mostrar, mais ou menos. Vocês podem explorar, se quiserem, no GitHub, tem vários desses projetinhos assim, se vocês quiserem usar de referência para fazer o de vocês também. Legal, Gabriela, valeu. Eu acho que isso é importante para a vida também, no trabalho, quando você estiver fazendo, você deixar as coisas bem separadinhas, não fazer umas coisas tudo num negócio só gigantesco que tem 1 milhão de linhas, porque as outras pessoas também vão se beneficiar da sua organização. Não? Você escreve os códigos, todas as coisas que você escreve, são para outros seres humanos, não é para o computador. Então, outras pessoas vão ler aquilo. Quanto mais bem organizado tiver, melhor. É verdade. Você do futuro vai agradecer também. Depois, sei lá, passar 2 anos sem abrir esse código, você não vai entender nada quando você for rever de novo. Pensando nisso, seria até interessante, mesmo quando você estiver na área, trabalhando, manter uma atualização, né, dos seus repositórios, do portfólio, não deixar ele largado lá, só para quando você for buscar alguma vaga. Com certeza, com certeza. Assim, claro que quando a gente estiver trabalhando, a gente não pode mostrar efetivamente o que a gente faz no trabalho, mas a gente pode usar as ferramentas que a gente aprende para desenvolver outros projetos, né? Então, e assim você consegue mostrar sua linha de aprendizagem, assim, seu aprendizado. Eu tenho uma pergunta aqui. É o que seria mais interessante, né? Diversificar nos tipos de projeto ou me especializar em algum assunto? Porque, tipo, quando a gente olha para os requisitos das vagas, muitas vezes pede-se uma experiência, por exemplo, em NLP ou visão computacional ou algo do tipo. Tá. Complementar a isso, eu queria saber, principalmente das linguagens e das ferramentas, se existe, tipo, um ponto comum que eu posso considerar básico, assim, de quais estudar, ou porque depende muito da vaga também, como a Beatriz comentou. Então, eu queria saber da sua visão, tipo, quais estão usadas no mercado e como você vê como mais válida, talvez, não sei se é essa palavra. Legal, tá. A Bárbara pode me complementar também, porque eu sou da análise de dados. Então, essa parte de ciência já é um pouco complicado para mim. Mas eu acho que diversificar é legal. Você mostrar que você tem outras habilidades além das esperadas é muito legal. Mas é muito fácil a gente também se perder nelas. A gente focar tanto em diversificar e a gente acabar se perdendo no caminho. Então, eu acho muito legal, assim, você fazer alguns projetos. Eu não sei quantos projetos exatamente você pensou, mas eu gosto do número 5, porque eu gosto de números múltiplos de 5. Mas eu acho 5 um número bom. Então, sei lá, eu faria 3 projetos, por exemplo, 3 ou 4 projetos mais, sei lá, conservadores, vamos por assim, com as tecnologias mais comuns. E às vezes você pode até, sei lá, em cada um deles colocar alguma coisa, uma coisa diferente. Por exemplo, em um deles você põe o NLP, mas uma coisa mais simples. Só para mostrar que realmente, olha, eu entendo o conceito, eu consigo aplicá-lo, mas assim, se você quiser realmente fazer uma coisa super diferente, diversificada, faça no máximo em um projeto. Porque eu acho que você pode acabar se perdendo no caminho, sabe? Porque, gente, tem muita informação para todo lado. Cada um fala para a gente fazer as coisas de um jeito, aí o outro fala para a gente fazer de outro jeito. Então, é muito fácil a gente se perder. Então, a gente tentar se manter mais conservador nesse início é muito importante, sabe? Então, NLP é muito legal. Eu acho irado. Eu gosto muito. Então, se é uma parte assim de dados que você curtiria muito trabalhar e que você gostaria de uma oportunidade dessa, faz um projeto dedicado a isso. Mas tente se manter mais ou menos no mesmo eixo nos outros, sabe?
complementando um pouco, Gabi, eu acho que é legal também, tem alguns cursos que são assim, especializações ou coisas mais genéricas, né, que te dão uma visão geral do que é cada uma dessas coisas. Então, o que é NLP? E aí ele passa assim bem simples. Ai, não sei cair, voltei. Ele passa bem por cima o que são as coisas. O que é visão computacional, né? O que está lá dentro? O que é recomendação de conteúdo, aprendizado por reforço? O que são essas grandes áreas? Né? Porque no começo são nomes para você. Você não sabe o que são essas coisas, né? Será que eu gosto de NLP? Não sei nem o que é. Então é legal pegar esses cursos mais generalistas, né, que vão dar uma passada, uma pincelada assim por tudo, para você entender um pouco do que é, até para depois se você ouvir, você saber mais ou menos o que tem que fazer. Beleza, isso daqui é um problema de recomendação de conteúdo. Porque pelo menos você sabe identificar e depois você se aprofunda mais, né? Então eu acho que é legal também buscar um pouco disso para você saber até o que são cada uma das coisas, para saber usar também. Agora eu já sei que isso é um problema disso, então eu tenho que procurar essas coisas. Né? E aí você também sabe o que procurar, que isso é muito importante no começo. Porque quando você está muito, muito no começo, né, você não sabe o que é nada, e aí ainda está aprendendo. Mas depois você tem um pouco dessas pinceladas gerais, você já consegue até saber como procurar e no que você quer se especializar e o que você curte. Exatamente. E assim, fazer cursos, gente, é muito legal, assim, desde que a gente termine, porque eu mesma tenho uma lista de vários cursos que eu não terminei ainda. Mas é uma forma de você mostrar também, seja no currículo, ou enfim, que você está aprendendo, sabe? Que você está continuamente se desenvolvendo. Agora, respondendo a pergunta da Ju, ferramentas gerais, né? Para dados, acho que as linguagens mais comuns são R e Python, né? E SQL, claro. Mas eu, particularmente, sou Python Girl, total, assim, é a linguagem que eu realmente gosto de mexer. Mas, assim, eu não me apegaria tanto à linguagem X, Y, Z, assim. Para dados, são basicamente essas duas, então eu ficaria entre uma delas. Mas quando você aprende uma, e você aprende bem, aprender a outra, caso você precise, vai ser muito mais fácil, né? Então, tá. Então, eu vou por Python, porque eu tenho esse viés. SQL é bem importante também. A gente consegue fazer algumas análises exploratórias até em SQL também, mas é melhor em Python, óbvio, em Pandas. Mas SQL é legal caso, sei lá, você precise buscar uma base de dados em algum lugar, você usa SQL, puxa e continua o resto em Pandas. Desculpa, em Python. Outras ferramentas que na minha visão são importantes o uso de notebooks, né? Então, o Jupyter, lá, tipo, dentro do Anaconda, por exemplo, ou o Google Colab também, que eu acho maravilhoso, que roda liso. E para você fazer exatamente os seus códigos, né? Porque eles têm você consegue fazer uma segmentação legal do seu código, consegue colocar textos entre as regiões de código, você consegue explicar bem o que você está fazendo. E para visualização de dados, eu particularmente gosto do Tableau, mas é o que eu uso para o trabalho, eu sempre usei ele, enfim, desde sempre. Mas tem o Power BI também, da Microsoft, tem o Data Studio do próprio Google, né? Então, eu acho que assim, não se ater exatamente só o Tableau, mas escolher a que você se sente mais confortável, né? Porque eu acho que isso é muito pessoal. Então é isso, Python, saber Git é importante também, uso de notebooks, uma ferramenta de DataVis, seja lá qual for, mas eu vou colocar o Tableau que é que eu uso. E tem mais alguma coisa que você consegue lembrar, Bárbara? Assim, do core, do núcleo? Assim? Não, eu acho que esses são bons já. Aí, às vezes, acho que é legal ficar de olho no Udemy, né? Sempre pode ter algum curso assim mais geralzão. Mas aí, de novo, ficar de olho lá e ficar de olho nos comentários. O legal do Udemy, que tem muita coisa, mas também onde tem muita coisa, pode ser que tem tudo seja bom, né? O bom de lá é que os cursos ficam em promoção com muita frequência. Então, vários cursos que às vezes você vai olhar e falar, esse curso está R$500.
você favoritar ele, pode ser que logo menos ele fique R$20. Então, eu acho que eu gosto de recomendar o Udemy, porque você pode ficar namorando um curso por um tempo, né? E aí ele fica R$20 e você compra, mas igual a Gabriela falou, tem que fazer o curso depois. Então, acho que é legal focar nesses pontos principais que ela falou, e depois, se você tiver alguma curiosidade, ter algumas coisas lá na manga, assim, para fazer depois, e ter um pouco dessa visão geral do que é cada coisa. Isso. E assim, eu recomendo, eu sou uma pequena gafanhota, né? Então eu sou 100% Guanabara, tá? Então eu não sei se vocês conhecem o Gustavo Guanabara, mas ele é um professor assim perfeito, nunca errou esse homem e ensina como ninguém. Então assim, eu aprendi Python com ele, fiz, eu acho, o mundo 1, 2, 3 2 vezes, eu acho. A primeira eu fiz brincando e a segunda eu fiz sério para aprender mesmo. Então, assim, o Guanabara tem curso de SQL, se não me engano, também, tem curso de Git, então, que são as principais ferramentas, né? Eu acho que, assim, nossa, isso, na verdade, tem mais 5, é isso mesmo. Então, assim, gente, o Guanabara é o caminho. Assim, esse é o meu sem defeitos, na didática que eu nunca vi. Mas, acho que é isso. A sua pergunta, Ju. Bom, puxando um pouquinho para o gancho da especialização, e essa é uma pergunta aberta a todas. Como vocês... Eu queria saber se tem uma fórmula mágica para saber, poxa, é isso que realmente eu quero. Front, back, análise de dados e tudo mais. Porque, assim, a gente dá logo a cara para o que a gente mais ouve, sendo que o mundo de TI é enorme, né? Tem coisas que a gente nem faz noção que existe e descobre depois. E, poxa, eu simpatizei com isso. Aí eu queria saber de vocês se tinha alguma formulazinha mágica ou foi através de escavação mesmo, testando um pouquinho de um, um pouquinho de outro, e aí simpatizou com algo. Eu acho que é conhecendo, né? No meu caso, eu comecei fazendo um curso de desenvolvimento de software, conheci um pouquinho de front, mas aí eu gostei mais de back, aí eu fui conhecer a área de dados, que foi aí que me pegou. Então, eu acho que talvez conhecer um pouco das áreas, né? Tentar aprender alguma coisa sobre, é uma forma, pelo menos para mim, deu certo, né? Entender como cada área funciona. Isso. Para mim foi bem próximo assim, da Cláudia. Eu comecei, durante minha transição de carreira para TI, eu comecei no front, aí eu fui para o back, hoje eu estou em dados, mas ainda gosto de back-end, aí eu fico nessa, mas assim, é testando mesmo, assim, é testando. Nossa, tem vários cachorros no fundo aqui, né? Foi mal. Mas é na base de teste, assim, sei lá. Tenta, sei lá, eu acho que eu gostei de front. Tenta fazer um sitezinho, ver se você gosta. Tenta aprender JavaScript, ver se você se identifica. Eu, particularmente, já não sou muito fã, eu prefiro meu Pythonzinho. Então, assim, é muito pessoal, a gente tem que testar mesmo. Até porque Essa conhecimento não é demais, né? Exato. Nunca é demais. É verdade. Exato, gente. Eu estou usando o front no meu trabalho. Assim, eu já usei para umas coisas muito pontuais, assim, usou um HTMLzinho, rapidinho já resolvi. Então, assim, nunca é demais. Sempre agrega. Concordo com tudo. Acho que é isso. Eu comecei minha carreira sendo engenheira de software. Respondi uma vaga de front-end, sabia muito pouco de front-end. Não gostava muito, eu já tinha trabalhado um pouco com isso. Aí eu falei, não gosto muito disso. Prefiro back-end, aí comecei a estudar, depois na faculdade, fui fazer mestrado, aí eu falei, gosto muito disso, vou fazer mais, trabalhar mais com isso. Eu acho que foi mais ou menos por aí, testando um pouco de tudo. Gabi, você falou que veio de uma outra área, né? Eu estou vindo da área da saúde, da enfermagem. Como que é essa absorção no mercado de quem não está inserido na área de tecnologia, mas quer fazer essa transição? Como que você vê isso? Tá. Esse cachorro. Então, gente, eu achava que para entrar em tech, né, a gente precisava ter alguma formação ou estar em formação em alguma graduação, enfim, em algum curso de tech, né?
E eu não sei se é esse momento que a gente está hoje, assim, que as empresas elas estão ativamente inserindo mais mulheres no mercado e pessoas pretas, etc. Mas eles estão também conseguindo incluir pessoas em transição de carreira nisso também. Então, pelo menos em todos os processos que eu passei, o fato de eu não ter um diploma, de eu não ter uma formação formal, né, em TI, não foi um problema. Muito pelo contrário, eles viram como uma forma, assim, eles viram com bons olhos, é isso que eu quero dizer. Por quê? Porque, por exemplo, você é enfermeira, né, Cláudia? Isso, e auditora então, também. Tá bom. Você consegue pensar, assim, quantas características, sei lá, tipo, de soft skills você tem, que, por exemplo, o pessoal que de tech talvez normalmente não tenha, sei lá, comunicação. Cara, você tem que ter uma comunicação, assim, muito boa para você conseguir falar com pacientes, enfim, com pessoas, enfim, com outros enfermeiros, com médicos. Então, essa foi a parte que eu achei mais legal, assim, quando eu estava em transição, que as pessoas estavam vendo isso com bons olhos, porque eu tinha habilidades, características que pessoas normalmente em TI não tinham ou estavam desenvolvendo, sabe? Então, assim, pessoalmente, eu achei muito acolhedor, sabe? Eu achei que eu ia ter bastante dificuldade, mas no fundo, assim, eu acabei não tendo. Eu tenho uma pergunta, que é o seguinte: eu consegui criar um bom portfólio. Aí, qual o próximo passo? Existe um pulo do gato para chamar a atenção dos recrutadores ou é quebrar a cara mesmo? Tá. O próximo passo é você divulgar o que você fez, né, para as pessoas verem, você divulgar no LinkedIn, ou você criar artigos sobre o que você fez, sobre o que você aprendeu, sobre, sei lá, você estava aprendendo dicionários, você não curtiu muito o conteúdo que você viu, você vai e faz um artigo sobre isso, por exemplo. Mas, se você esperou fazer todo o seu portfólio para aplicar para vagas, o que vocês não deveriam, vocês têm que aplicar para vagas durante... a gente nunca vai se sentir 100% pronta, tá, gente? Tem que aplicar mesmo, não a gente já tem, mas seria aplicar para vagas, conversar com recrutadores, contar mais ou menos o que você faz, o que você fez, onde você quer chegar, ver se eles têm vagas, procurar empresas que você gosta e procurar se tem alguma iniciativa para pessoas que estão iniciando na área. Então, assim, eu já iria para a parte de processo seletivo, entrevistas, eu já iria mais para esse lado, agora que eu já tenho meu portfólio pronto. Com mais confiança, porque eu já estaria aplicando. Se vocês ainda não estão, por favor, apliquem. Reforçando esse ponto, eu acho que é legal também, do que a Gabriela falou, pensar em, às vezes você vê uma vaga de pleno, sei lá, e você fala, não, mas eu não sou pleno, não tenho experiência nenhuma. Mas eu acho que é legal aplicar, porque você, primeiro, pode ser que eles também tenham outras vagas, ou que eles talvez abram uma vaga de pleno, mas gostaram de você por outros motivos, e você entre nessa outra vaga. Então, eu trabalhei já, eu tenho uma quantidade grande de anos de experiência, mas eu fiquei muito tempo na mesma empresa, né? Primeiro, eu respondi uma vaga de front-end, sabia quase nada de front-end, eu fui contratada como back-end. Segundo, era uma vaga de uma senioridade mais alta que a minha, mais alta do que a que eu vi aqui. Acho que isso daqui não faz tanto sentido, mas eu apliquei mesmo assim e deu tudo certo, sabe? Eu entrei para outra vaga, né, para de back-end, e depois eu entrei numa outra vaga que era mais de acordo com a minha, e foi tudo negociação durante o processo seletivo, né? Então, eles gostaram bastante do meu perfil e tudo mais, e rearranjaram lá as coisas. Então, acho que é bem legal pensar que as empresas estão se adaptando bastante com isso, né? E se você tiver medo de aplicar, não, eu nunca vou entrar numa vaga, essa vaga aqui, sei lá, de pleno ou de sênior, você nunca vai poder passar por essas negociações que acontecem durante o processo seletivo.
Exatamente. Entrevista é treino também. Assim, cada entrevista que a gente faz, a gente vai ficando mais sagaz, a gente vai aprendendo, a gente vai conseguindo aprender outras perguntas diferentes que cada recrutador pode fazer, como você responderia a elas. Então, entrevista é treino. Então, gente, apliquem mesmo, façam várias entrevistas, vocês vão ver que gradativamente vocês vão melhorar cada vez mais e ficar cada vez mais confiantes também. E aí, quem vai fechar a pergunta agora? A última pergunta, então. Bárbara, como que é o seu dia a dia? Como que é o dia a dia de uma pessoa de dados? Bem, depende, né? Então, eu estava numa empresa que já estava num tamanho bastante grande, né? E agora eu estou numa empresa pequenininha. São dia a dias muito diferentes. Então, numa empresa maior, o meu dia a dia envolvia muito. Eu já tinha um time maior de cientistas de dados, era um time mais robusto, então eu já tinha 10 pessoas, eu liderava líderes, então eu conversava com esses líderes, envolvia muito one-on-one, muito alinhamento com stakeholders, alinhamento com VPs, né, com os vice-presidentes das áreas, para a construção de roadmap da área, o que todo mundo ia fazer, trabalhar bastante a carreira das pessoas que eram minhas lideradas. Tá terrível isso aqui. Voltei. Trabalhar bastante a carreira das pessoas que eram minhas lideradas, a carreira das pessoas de forma geral, né? Do que é um cientista de dados, 1, 2, 3, todos os níveis. Roadmaps, o que era meio que o caminho que o time ia seguir, tudo isso fazia parte do meu dia a dia, né? Então, bastante conversa, também entender a parte técnica dos grandes projetos que a gente estava desenvolvendo, pensar em como a gente podia trabalhar neles. Isso numa empresa maior. Agora eu vim para uma empresa menor, que eu não estou só com responsabilidade de data science, mas também outros times, como engenharia de dados e um pouco do time de BI também. E aí a empresa é muito menor, então não tem cientista de dados, a gente está contratando, também tinha bastante disso, basicamente, contratação na veia, por isso que essa parte de processo seletivo, vocês aplicarem mesmo, é muito importante, tá? Porque tem muita vaga. Daí, por exemplo, a parte de código também é muito importante. Era uma coisa que eu fazia muito pouco numa empresa maior, e que agora eu tenho que fazer novamente, então eu tenho que fazer algumas coisas, correções de ETLs e fluxo de ingestão de dados, por exemplo, era uma das coisas que eu estava fazendo hoje, mas também envolve muito da parte que eu estava falando antes aqui. Então, como é que eu vou estruturar o que a galera nova que vai entrar em janeiro vai fazer, essa estruturação de roadmap por trimestre, o que vão ser os grandes objetivos da área, como é que eles vão estar alinhados com o da empresa, então é um pouco disso daí. Mantém, eu diria que numa empresa menor só, a diferença é que tem um pouco de trabalho que uma pessoa que a gente chama de individual contributor, né? Contribuição, que faz a contribuição individual ali. Tem um pouco disso também numa empresa pequena. Então, estou lá fazendo correções dos ETLs também, que era uma coisa que eu já não fazia numa empresa maior. Bem legal. Se vocês quiserem, eu também falo o meu, apesar de já dar uma de enxerida aqui também, porque eu também sou analista. Tá bom. Gente, eu entrei faz 3 meses, né? Então eu sou júnior e eu não tenho tantas responsabilidades como a Bárbara tem, mas hoje eu sou responsável, assim, 50% do meu tempo é codando, então eu fico fazendo as ETLs para enfim, as demandas do meu time. ETL, para quem não sabe, é extract, de extrair, transform and load, que é basicamente o processo que a gente faz a gente limpa o dado, a gente transforma ele, assim, a gente cria, sei lá, a nossa própria tabela para o problema que a gente quer resolver e a gente sobe ele no meu caso, no que a gente chama de data lake, que é um grande lago que todos os dados estão lá. Acho que mais ou menos isso que funciona. Então, eu metade do tempo eu estou codando,
fazendo essas ETLs, etc. E estou fazendo também, depois que eu termino esses códigos, eu faço a visualização deles no Tableau. E isso, claro, todos os dias tendo reuniões de alinhamento com o meu líder e etc. Tipo assim, eu estou com dificuldade nisso, ele vai lá e me ajuda. Eu não tenho tantas reuniões, graças a Deus, mas... E o resto do tempo é basicamente lidando com o pessoal comercial, né, com a parte de negócios. O trabalho do analista de dados é metade negócios, metade essa parte de, enfim, colocar o foninho e ficar lá rodando, fazendo visualizações e tal. E a gente tem a parte que a gente conversa comercial, conversa com as indústrias, enfim. E é mais ou menos assim que meu dia é dividido. Depende da semana, mas no geral, assim, é mais ou menos isso. Legal, gente. Bem, eu queria agradecer vocês. Muito obrigada, Gabi, de novo, por topar participar aqui da mentoria. E muito obrigada, Beatriz, Cláudia, Júlia e Milena, por virem aqui representar as outras pessoas que têm dúvidas de portfólio e de início de carreira. Valeu mesmo. Boa noite, gente. Sigam acompanhando a gente, a Mia nas redes sociais. E fiquem de olho, porque a gente sempre tem eventos todo mês. Provavelmente a hora que esse vídeo for ao ar já vai ter passado o nosso evento, mas ele vai estar lá no nosso YouTube. E fiquem de olho que lá a gente sempre está, tanto com novos vídeos, quanto no nosso site, nas nossas redes sociais, com as programações atualizadas, tá bom? Vejo vocês depois. Obrigada por essa oportunidade da mentoria. Isso. Obrigada, gente, por terem chamado a gente aqui. Também agradeço a oportunidade e a disponibilidade de vocês, o tempinho, né, pra gente. Também agradeço, meninas, por compartilharem um pouquinho de vocês, desse espaço. Foi ótimo, muito confortável. E sucesso para todas nós. Amém. Obrigada, gente. Obrigada. Desculpa se eu falei alguma besteirazinha aí no caminho, né? Mas eu espero que essa mentoria, de alguma forma, ajude no caminho de vocês. Eu vou passar, antes da gente sair, eu passo as minhas redes sociais para vocês me seguirem. Eu estou completamente disponível para vocês precisarem. Se vocês precisarem de ideias, de projetos, enfim, quiserem que eu dê uma revisada, eu estou aí. E é isso, gente. Continuem, muito feliz que teremos mais mulheres em dados daqui a um tempinho. E que a gente precisa de mais mulheres em tecnologia no geral. Então, muito obrigada.